Olá, e hoje nós começamos o nosso primeiro podcast aqui na página Doutora Camila Domingos. E para começar esse podcast, nada mais, nada menos do que eu trouxe hoje um convidado super especial, Elder Gomes, professor da Universidade Federal de Rondônia, consultor contábil, auditor contábil e, acima de tudo, perito também judicial do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Federal e de outras instituições que necessitam dos trabalhos de perícia. E, como não poderia ser diferente, como vocês sabem, eu sou do norte do país. E o que o norte do país mais produz? Grãos e gado. Portanto, nosso primeiro podcast aqui do canal não poderia ser diferente senão falar sobre agronegócio. E eu tenho certeza que aí todo mundo ficou assim, agronegócio? Mas vamos lá que teremos muito papo. Professor Elder, seja bem-vindo, esteja à vontade para participar, para contar, né? Vou aproveitar aqui e fazer um adendo. Para quem não sabe, Elder é nosso parceiro no escritório, né? É ele que atua junto com a gente nos casos que envolvem questões do agronegócio. Elder, por favor, fique à vontade para dar um oi para a galera. Olá, tudo bem, pessoal? É uma honra a gente poder estar aqui nesse bate-papo, que vai ser um bate-papo gostoso, um tema super atual, um tema super importante, e por incrível que pareça, as pessoas não sabem desse tema, não sabem como trabalhar esse tema. Então, é uma honra a gente poder bater um papo gostoso sobre esse assunto. Elder, vou começar com uma pergunta bem legal, né? Conhece alguém que trabalha, né, com plantação aí, com agronegócio, que já ficou devendo para o banco? Nossa, eu acho que 99,9% dos nossos clientes, isso acontece com todo mundo, porque nós temos vários fatores que fazem com que isso aconteça, né? Fatores climáticos, fatores trabalhistas, sociais, enfim, são várias coisas e isso infelizmente, é comum, pessoal. Fiquem tranquilos. O duro, sabe o que é, Elder? É que as pessoas, né, 99%, como você disse, estão devendo para o banco. Só que o que eles não sabem, que a gente veio aqui contar hoje para você que está aí assistindo a gente, é justamente isso, que é possível renegociar ou repactuar essas dívidas, gente. Eu não preciso ficar devedor com o banco. E eu vou contar um segredo a mais. O cara que ajuda você aí a colocar a vida em ordem é esse cara aqui que tá do meu lado, né? Que entende tudo. Então hoje a gente vai bater um papo sobre repactuação, renegociação e revisão de contratos bancários. Bom, para começar, para quem não entende esses termos técnicos, né, Elder? A gente tem que contar um pouquinho que quando vocês chegam lá no banco, vocês produtores rurais, vocês assinam um documento, né, Elder, que todo mundo chama de contrato, mas que na verdade são o quê? Apenas uma carta. Exatamente. Apenas um documento o qual cai entre nós. A gente consegue demonstrar o quanto o cliente que assinou esse documento não entendia nada desse contrato. Nós não estamos desmerecendo ninguém, pessoal. Só para deixar claro isso daí. Mas é porque são tantas cláusulas, né, Camila? Que a pessoa não lê o contrato. Apenas sabe o saldo que eu vou pagar, as parcelas que eu vou pagar, o período que eu vou pagar e assina. Sem nem dar uma lidinha no contrato. Exatamente. E aí não vem com esse nome bonito de contrato. Vem lá escrito o quê? Cédula rural, né? A famosa CPR. E aí, como o Elder diz, vem cheia de cláusulas, cheia de taxas de juros que às vezes a gente não sabe observar e que a gente não se atenta também na hora de assinar o contrato, porque afinal vendem mundos e fundos pra gente, né? Acontece que existe um manual de crédito rural que o banco não conta isso para você, mas nós estamos contando. O que esse manual de crédito rural diz? Ele diz que esses contratos, essas cédulas rurais que você, produtor, assina, elas podem ser renegociadas ou repactuadas no banco. E aí eu pergunto para você, professor Elder, o que é importante para uma repactuação? Ou primeiro, para quem se aplica a repactuação? Então, primeiramente, a gente precisa colocar o nosso telespectador para poder saber o seguinte: o cenário do agronegócio, para esses próximos anos, Camila, está previsto coisas fantásticas.
Por exemplo, estou olhando aqui agora, nesse exato momento, o dólar ele sempre está em queda nesses últimos meses. Isso para o cenário do agronegócio é fantástico. Por quê? Eu vou primeiramente comprar mais barato, né, que é importante, além disso, e também quando eu for vender, eu consigo fechar uma carta de venda muito melhor, muito mais benéfica para aquele nosso proprietário rural, né? Mas vamos lá para a repactuação. Primeiramente o seguinte, a pessoa tem que entender que, olha, professor, eu não consegui ler o contrato, eu não entendo bolhufa nenhuma desse assunto, não se preocupe. Você tem que entender o seguinte, você assinou um contrato, pegou qualquer crédito, qualquer cédula rural, a qual ela vai se transformar numa cédula lá no final do processo, você precisa entender que a sua empresa, a sua entidade rural, ela tem uma saúde financeira, uma saúde organizacional. O pessoal fala, não, professor, isso aí é muito difícil organizar, eu não tenho tempo para isso. É para isso que a gente trabalha. A gente trabalha primeiramente em quê? Em organizar as empresas rurais. Organizar as empresas rurais em que sentido? O fluxo de caixa dela é muito importante, pessoal. O item mais importante de uma empresa rural para a gente chegar lá na repactuação da dívida é o fluxo de caixa. Porque o banco ele te empresta um dinheiro na esperança que ele vai receber, é claro, e o banco sempre recebe, né? Cá entre nós. Ele assina isso, fala, não, eu vou receber desse cliente, e aí ele tem uma perspectiva futura de recebimento. E ele vai querer receber naquele prazo, independentemente se choveu, se nevou, se caiu canivete, não adianta, ele vai receber. E aí o seguinte, muitos clientes eles esquecem de projetar o fluxo de caixa, fazer o fluxo de caixa projetado. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ah, professor, mas isso é muito difícil fazer. Não. É só você entregar para um bom profissional o seu fluxo de caixa dos seus 3 anos passados. O fluxo de caixa ele é obrigatório, como todo mundo sabe, todo mundo faz isso, porque o fisco manda, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, então, você vai entregar esses 3 últimos anos para um bom profissional. Esse bom profissional, aí no caso, um contador, ele vai pegar esses 3 últimos anos, vai pegar a sua quantidade diária, vai pegar a sua produção. Esse profissional ele tem que ser expert também em custos, é importante frisar isso. Se ele não entender muita coisa de custos, ele não vai conseguir fazer esse trabalho, né? E aí, com isso, a gente consegue projetar o seu fluxo de caixa. Isso é importante se nós precisarmos fazer uma repactuação judicial. Por quê? A pessoa lá ficou sem pagar. Nossa, deu um problema, tal, fiquei sem pagar. Vou, primeiramente, fazer o administrativo, que aí é o banco. Falar, banco, seguinte, ó, eu tô com uma situação complicada, deu uma geada, deu uma chuva, minha soja, infelizmente, não vingou, não vendi legal e eu preciso renegociar essa dívida. O banco, pessoal, ele vai renegociar essa dívida com certeza absoluta. Entretanto, as taxas de juros da renegociação de dívida por via administrativa muitas vezes não são tão vantajosas. Porque, como a Camila bem falou, ela falou da questão do Manual do Crédito Rural, as taxas de juros deste ano de 2023 que estão previstas, elas são muito boas. Tem taxa de juros ali, claro, que vai depender do porte do cliente, da quantidade que ele pegar, o que ele pretende fazer com isso, mas vai oscilar ali entre 4% até no máximo 12% de juros ao ano. Isso é fantástico. Não, isso é muito bom, né? O produtor deve estar aí ouvindo a gente dando risada. Pois é. E aí, assim, só que quando ele vai renegociar, o banco não vai oferecer isso. Claro que não. Aí que entra, né, o advogado e o contador, né, professor? Isso mesmo. Então, quer dizer que você que está aí assim, ouvindo a gente, você que está ligadinho aí, ó, olha, se você está nessa situação, se você não foi ao banco ainda, primeiro, procure um bom profissional contábil para ele poder fazer esse fluxo de caixa para você. Aí a gente vai ao banco, né? Vamos ao banco primeiramente, tentamos fazer essa renegociação juntamente ao banco. Ela não ficando boa, aí tem o segundo passo. O segundo passo é o quê? Agora vem o trabalho da Camila. Segundo passo, a gente vai pegar todo esse processo que já foi feito lá com o contador, toda essa historinha, toda essa tentativa de renegociação. Vamos chegar assim, doutora? Tá aqui os papéis, ó. A gente tentou fazer isso e não deu certo. E o Manual de Crédito Rural tinha me oferecido uma taxa de juros a 9%, que é a média, né? 9, 9,5%. A maioria tende a ficar nessa média aí.
E aí o banco me ofereceu a 15%. Para mim não dá. Está muito caro, está muito difícil fazer isso. Mas então uma boa advogada vai entrar com o processo judicial para a gente poder fazer todo esse trabalho via o judiciário. E cá entre nós, né, Camila? Se for bem feito lá no administrativo, a probabilidade de êxito... A gente sabe que é boa, né, Helder? A gente sabe do que está falando, porque a gente tem caso concreto, tá, gente? E aí, só um adendo aqui, né? O Helder está falando, nós estamos falando de repactuação, né? Renegociação e revisão. E aí eu quero fazer um esclarecimento jurídico com relação a isso, tá? A repactuação e a renegociação que estão lá no Manual de Crédito Rural, elas são feitas para aqueles... valores que são liberados com incentivo do governo, né? Ou seja, tem um programa do governo lá para aprimorar a questão da pecuária, e aí você vai e pega financiamento dessa linha de crédito. Então, você vai renegociar, né? Agora, se não tiver incentivo do governo, não vai caber a renegociação ou repactuação, mas sim a ação revisional de juros, né, e de taxas. Lembrando sempre, claro, como o Helder falou, que é muito importante que você faça via administrativa, porque o que nós estamos querendo dizer para você, produtor, aqui hoje, não é que você não vai pagar a dívida, né, Helder? É o ditado, devo, não nego, pago quando puder. Isso mesmo. E tem outra, como a Camila bem disse, você vai fazer o administrativo. Esse administrativo muitas vezes não vai ser benéfico, isso a gente já deixa bem claro ao produtor que está aí nos escutando. Entretanto, esse administrativo ele é crucial para que dê tudo certo quando a gente fizer o judicial. Ele é crucial, pessoal, porque daí vai mostrar a boa-fé do produtor rural. E o produtor rural, ele tem essa boa-fé por natureza. Ele quer sim pagar. Ele só não quer pagar um valor abusivo. E tá certo. A gente tá certo em fazer isso, né? E indo lá para o judiciário, aí sim, você vai precisar de 2 bons profissionais. Um contador com a expertise de ser perito contador para poder estruturar uma perícia muito bem feita. E assim, pessoal, não estou falando de profissional A, B, C ou D. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, no mercado, nós sabemos que nós não temos, às vezes, bons profissionais. Então, vocês têm que ir lá, pesquisar bons profissionais, ir atrás para que o trabalho desse perito seja bem feito e vai facilitar a vida do advogado, né, Camila? Eu, por exemplo, tenho o Helder de plena confiança, né? E aí, eu não abro mão. Interessante aqui, pegando um gancho aqui na fala do Helder, é o seguinte... Quando você faz a via administrativa, o banco provavelmente vai negar ou não vai te oferecer a melhor taxa, porque não é interesse dele, claro, o interesse dele é faturar. E aí, como ele não vai te oferecer a melhor taxa ou ele vai negar essa renegociação, isso vai gerar, inclusive, direito a uma indenização de dano moral, porque se o Manual de Crédito Rural diz que ele é obrigado a renegociar, a repactuar, e ele não faz isso, já gerou dano moral. Segundo ponto, no processo judicial, onde é que entra o contador? Primeiro, quando nós vamos entrar lá com a petição inicial, contando por que é necessária essa renegociação, né? Olha, a renegociação está sendo necessária porque choveu muito na minha região, porque aconteceu algum fator aí de força maior que a gente diz, como tempestade, relâmpagos, né? E por aí vai. Ou, por exemplo, como teve lá a nuvem de gafanhoto um tempo atrás no sul, e por isso a safra não saiu do jeito como eu queria. E aí, por conta disso, a produção não é suficiente para pagar todas as minhas contas. Então, o que acontece? Nós vamos contar isso para o juiz. Só que eu não vou dizer para o juiz que eu não vou pagar, porque eu vou ter que me embasar não só nas leis, né, mas também nesse manual de crédito rural. Então, eu vou ter que apresentar para o juiz já uma possibilidade de pagamento. E aí, lembra que o Helder começou falando que você tem que entregar lá os 3 últimos anos para que ele faça a projeção de pagamento dos próximos 15? Esse documento vai ser de suma importância na inicial, porque nós já entramos mostrando para o juiz que não é que nós estamos querendo fraudar o banco. A empresa vinha bem, vinha saudável. No entanto, por um tropeço do destino, por uma força maior, houve essa interrupção. E então agora eu preciso de um prazo maior ou uma taxa melhor para poder pagar o banco. E aí, a primeira perna que o contador vai fazer junto com a gente é essa,
que é essa planilha. A segunda parte é uma parte mais legal, né, Helder? Que é a parte que, quando nós entramos com o processo, o banco, claro, vai vir dizendo que não, que ele tentou oferecer renegociação, e aí por isso a importância do processo administrativo. E aí, na verdade, ele vai falar da taxa de juro que está correta e vai ter um choque ali, uma divergência entre a taxa de juros do banco e a taxa de juros que a gente está dizendo que é legal, né? Ou a forma de repactuação. A forma que eu posso pagar é uma e o banco vai dizer que é outra. Então, para isso, o juiz vai determinar aquilo que a gente chama de perícia contábil, né? Existe um banco de peritos e ele vai nomear esse perito. Se vocês derem sorte do Helder ser o perito, muito que bem, né? Opa! E na parte da perícia contábil, o que é importante frisar é que, muitas vezes, o perito da parte, que é o perito que vai dar assistência a esse produtor, ele tem que ter duas expertises básicas. Primeiro, em direito, para poder entender o manual de crédito rural, e também na parte de custos, para poder demonstrar de forma lógica, com uma metodologia correta, de uma forma padrão, que é possível, com base nos custos, com base também no crescimento também dos custos, porque a gente sabe que de ano a ano aumenta o valor da semente, aumenta o valor dos insumos, isso é natural, porque de ano a ano isso é normal, e ele vai demonstrar isso de forma lógica, bem organizada e bem estruturada, que é possível sim que esse produtor pague normalmente no decorrer de 10, 15, 20 anos essa dívida qual ele tinha, e também sem juros, aquele juros abusivo que o banco queria cobrar de vocês. E aí que tá a questão, né? Vamos supor que o contador, que o perito não foi o Helder e que a perícia não foi boa. Ou às vezes a perícia até é boa, né, Helder? Mas passou algum detalhezinho ali que poderia ser melhorado para esse valor ficar com maior tempo de pagamento ou com uma taxa menor. E aí, por exemplo, que o Helder entra e trabalha em parceria comigo. Por quê? Porque eu vou precisar impugnar essa perícia. O que é impugnar a perícia, Camila? Para de falar grego aí, menina. Impugnar a perícia é dizer assim, olha, eu discordo disso daqui que o perito judicial tá falando. Eu sei que ele é um cara estudado, que ele tem gabarito para isso, mas, tecnicamente falando, existe uma outra técnica que também pode ser aplicada. Aí, o que eu faço? Helder, socorro, né? Então, aí o Helder vem, eu apresento o laudo pericial pro Helder, e o Helder, como assistente de perito, né? No caso, atuando a favor do cliente, ele vai ver se realmente essa perícia tem alguma coisa que a gente ainda pode discutir ou não. E aí, quando nós discutimos, né, tudo isso, o Helder vai falar assim, não, a perícia tá ok, realmente não tem o que fazer. Ou o que você vai fazer, Helder? Ou a gente vai refazer toda essa perícia e demonstrar de uma forma lógica, bem organizada, que, infelizmente, o outro colega deixou alguma coisa passar. Não é que o outro colega seja incompetente, jamais a gente fala isso. É que, às vezes, nós já temos o olhar treinado, o olhar acostumado com esse tipo de trabalho, a gente já sabe aonde olhar, o que temos que fazer e de que forma a gente tem que fazer. Então, a gente consegue visualizar, às vezes, de maneira muito mais fácil, muito mais organizada, e também isso ajuda o juiz, porque o juiz, não desmerecendo nenhum magistrado, o juiz não entende de contabilidade. Ele é um expert em direito, mas ele não entende de contabilidade. Então, a gente vai demonstrar com uma forma mais estruturada para que a Camila possa fazer a impugnação dessa perícia anterior, e com isso o cliente ele vai com certeza reduzir os juros, mora, vai aumentar também um prazo para pagamento, de uma forma que a saúde financeira da empresa seja bem mantida. Eu digo que nesses casos, gente, o juiz é um super-herói, porque imaginem só a seguinte situação que o Helder está querendo colocar. Um juiz que trabalha numa vara, né? Porque, por exemplo, geralmente esses processos são julgados em varas estaduais, ou seja, dentro de cada estado, né? Esse mesmo juiz julga causa de família, ele julga causa previdenciária, ele julga causa de alimentos, ele julga inventário, e aí
o agronegócio, né, ele discute contratos, mas há um contrato específico, como é o do agronegócio, ele exige uma técnica muito específica, né? Que é justamente esse olhar. E aí, por que é tão importante que a gente está batendo toda hora aqui na tecla de ter, né, a organização antes e apresentar também para o juiz logo de cara como é que você quer pagar? Porque existe uma questão chamada tutela de urgência no direito. O que é a tutela de urgência? Algo que antes mesmo que o juiz possa julgar qual é a taxa de juro correta ou quanto tempo realmente ele vai precisar para pagar essa dívida, o juiz pode determinar que esse plano apresentado pelo contador seja homologado e o pagamento comece a ser feito dessa forma. E aí eu preciso aproveitar e fazer um esclarecimento muito importante que nós esquecemos, Helder. Detalhe aqui, né? Isso pode ser feito depois do vencimento da cédula, mas a gente não recomenda. O que a gente recomenda é, você viu que não vai conseguir arcar com o pagamento da cédula naquele mês, você já liga e já pede a renegociação ou a repactuação. Não espera a cédula vencer. Uma vez que a cédula vence, né, que é aquele débito em conta que geralmente é feito pelo banco, você repactuar fica mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil. E aí que serve a via administrativa ou essa tutela de urgência que eu estou dizendo para vocês, onde a gente vai explicar para o juiz. Tentamos repactuar, não conseguimos, a dívida vai vencer, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter dinheiro daqui X tempo. E aí o juiz vai dizer assim, banco, enquanto a gente discute o processo, ele vai te pagar dessa forma. Ao final do processo, se realmente a gente entender que ele era capaz, a gente faz ele te pagar todo de uma vez, não tem problema. Então é para isso que serve a tutela de urgência e por isso essa importância do contador e da planilha contábil, né? Principalmente nessa questão de custos, né? Sim. E aí, Helder, como você é especialista nessa questão de custos, fala um pouquinho rapidinho, porque a gente fala custos e assim, geralmente quem tá ali do outro lado, a gente pensa em custo, por exemplo, eu vou comprar essa caneca aqui, ela custa R$10. Então, custo pra gente tá atrelado, linguisticamente falando, né, aí na linguagem popular, a um valor. Mas dá uma explicadinha melhor aí pro nosso produtor que tá aqui acompanhando a gente sobre o que é esse custo para ele. Esse custo para o produtor é todo o gasto que ele realiza. Por exemplo, o produtor precisa abastecer o diesel, o óleo diesel lá. O óleo diesel que ele precisa é custo. Ah, não, mas eu estou abastecendo porque eu estou indo de uma propriedade rural para outra. É muito comum, às vezes, o produtor rural ter a propriedade em um estado, morar em outro estado e precisa se deslocar. Mas mesmo assim, pessoal, isso também é custos. Às vezes, o produtor precisa lá gastar com telefone, por exemplo. A conta de telefone é custo também. Porque o pessoal só lembra do custo, semente, adubo, só isso que as pessoas lembram. Mas as pessoas esquecem esses outros custos que estão ao redor da produção, para que possa fazer com que a produção cresça e se desenvolva. Só aproveitando, Camilo, o gancho que você falou da questão lá da falta de pagamento, né? Que não é bom, de fato, não é bom mesmo que você deixe para a última hora, como a gente fala, ou já venceu e tudo mais. Muitas vezes, nós também vemos, às vezes, que a pessoa, ela, por desconhecimento, né? Ela vai lá, faz a renegociação no banco, faz vários pagamentos, aí depois ainda pesa ainda mais. Porque, como a Camila bem disse, a taxa de juros que o banco vai te oferecer, geralmente ela é muito alta. Mas o produtor ele não sabe que tem essa repactuação. Ele vai pagando, paga 1 ano, paga 2, paga 3, e de repente ele se desespera. Meu Deus do céu, não estou conseguindo pagar. Mesmo assim, pessoal, ainda cabe vocês entrarem, buscarem um bom profissional, um bom advogado, para que ele entre com essa tutela de urgência e no decorrer do processo, a Camila bem sabe disso muito mais que eu, a gente pode reverter esses pagamentos abusivos que já foram feitos anteriormente. Não é que você vai receber o dinheiro de volta, não, mas você vai poder ter o desconto dessas outras parcelas que serão renegociadas. Isso é importante frisar também. Exatamente. E aí tem a questão também de consignação em pagamento. Por isso que, assim,
se a gente for abrir um leque de tudo que dá para fazer para ajudar você, produtor, que está nessa situação, a gente vai abrir um rol muito amplo aqui, né? Vamos ficar falando 10 horas aqui falando e sem não parar. vai ser suficiente, né? Não vai ser o bastante para a gente poder explicar todos os direitos que tem. Porque assim, é como eu disse, ninguém sabe dessa questão do manual de crédito rural. Todo mundo se atenta ali ao Código Civil. Claro que eu vou contar um segredo para vocês. O manual de crédito rural, como eu disse, ele se aplica a essas questões que envolvem, né, a questão mais específica de financiamentos que vêm com incentivo do governo. No entanto, né, o artigo 317 do Código Civil diz que toda dívida, todo contrato é renegociado se ele se tornar muito oneroso para outra parte, que é o caso dessas linhas de financiamento que não tem nada a ver com o governo, que cai na questão da revisão de taxas e juros, né? Isso mesmo. Que aí também, como eu disse para vocês, o banco ele sempre vai te ofertar uma taxa menor, mas digamos que ele tem uma tabela de 100 a 10. Ele não vai te ofertar os 10, não. Ele vai te ofertar sempre os 100. Por quê? É claro, ele quer manter o lucro dele. E você, produtor rural, tem direito ao 10. Então, por que não ir lá brigar com o seu direito? Aí vocês vão questionar assim, Camila, mas daí eu vou ficar bloqueado para poder fazer outros empréstimos bancários. Não. A ação judicial é justamente para isso, né? A tutela de urgência, inclusive, a gente pede para que, se tiver negativado o nome seja retirado da negativação. A gente pede para que se abstenham, se por acaso houver o vencimento, de inscrever essa pessoa, né, no SPC Serasa. E aí isso não impede que você continue negociando com o banco, né? E isso dá um respiro muito grande para o produtor, Helder, que acaba fazendo o quê depois com essa renegociação? Aí ele vai conseguir fazer com que ele consiga um capital de giro, primeiramente, para que ele possa trabalhar. E outra, lembra que a gente comentou que é importante aquele fluxo de caixa de 10, 15, 20 anos? É mais um item que a Camila vai lá, ela pega esse montante demonstrando, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso continuar trabalhando. E aí, então, é muito importante que o profissional seja bom, para que ele possa, mesmo esse cliente esteja no SPC, no Serasa, enfim, ele vai conseguir continuar trabalhando, vai conseguir ter um capital de giro suficiente, e mais para frente a gente vai ter aquele bônus, né, para a gente poder falar um pouquinho de mais desconto, mas esse cliente, essa pessoa, esse produtor, ele vai conseguir fazer com que a sua saúde financeira volte ao normal. Que bonito, Helder. Você acabou de dar um spoiler do que eu ia falar agora, né? É só para o pessoal ficar ouvindo a gente, senão o pessoal vai embora. É muito legal, porque assim, a gente está falando do produtor rural, só que hoje em dia a gente tem muita agroindústria também, né, professor? É isso mesmo. Que são aqueles produtores que estão, assim, comercializando seus produtos e que aí realmente tem um plus extra, né, que pode entrar, pode ajudar aí a colocar a vida dele em ordem também, né? É um nome bem bonito, bem moderno, o pitch, né? E o pitch, ele é uma forma que, como o professor Helder vai explicar, é uma forma que você pode aderir, e a aderência justamente ao pitch vai te ajudar a colocar nessa planilha de forma de pagamento, né, as condições que você vai poder pagar. Conta pra gente um pouquinho mais, professor, como é que funciona o pitch para essas agroindústrias? Então, esse aí é o bônus, pessoal. O PIT, que é o Projeto de Incentivo Tributário, ele visa a qualquer tipo de entidade, qualquer tipo de empresa, de indústria, de agroindústria, de indústria também. Mas a minha não é agroindústria. Mas vale a mesma coisa também, ó, mais outro bônus. Aqui, essa pessoa ela vai ser incentivada tributariamente a crescer. Olha que bacana. Eu sou incentivado a crescer. Por quê? Porque daí com isso, fazendo o projeto bem organizado, demonstrando que, por exemplo, seu laticínio, ou aquela pessoa que tira o leite, que vai lá e faz artesanalmente na cooperativa, por exemplo, lá de produtores do ramo de leite, por exemplo, a pessoa tira o leite, faz queijo e assim por diante, é uma indústria também. Eu estou fazendo com que um produto in natura, ele vire um produto qual vai ser consumido pelas pessoas. Esse projeto de incentivo tributário, a gente consegue incentivar, claro que vai depender de empresa para empresa, vai depender do porte, tudo depende.
mas a gente consegue incentivar até 75% de todos os seus impostos estaduais e federais. Posso virar indústria, Helder? Gostei desse incentivo. Já pensou? Já tem casos recentes em que a pessoa conseguiu 75% de todo incentivo, estava pagando ali, vamos supor, 100 mil de imposto, está pagando 75% a menos, ou seja, só 25 mil. Para sair de 100 mil para 25 mil, olha só o ganho que eu vou ter, a folga financeira que eu vou ter, que vai me ajudar ainda mais na minha renegociação, vai me ajudar ainda mais na minha repactuação da minha dívida, porque eu vou estar demonstrando que a minha empresa está se organizando. Mas, Camilo, o engraçado, assim, é engraçado e não é. O pior é que as pessoas não sabem desse projeto. O problema é esse, Helder. Por exemplo, eu tenho certeza que o produtor que está ouvindo a gente aqui, muitas das vezes já perdeu algum bem, já perdeu alguma propriedade, já teve alguma coisa embargada, já teve execução bancária, está com o nome todo sujo lá e não sabe que tem direito a fazer a repactuação. Tem empresas que estão lá patinando na questão tributária e não sabe que tem esse programa, né? E é aquilo que eu digo, falta informação. Infelizmente, para o produtor rural, né, eu digo que ele é um público um pouco esquecido. Ele é esquecido tanto nessa parte tributária, quanto na parte previdenciária, quanto nessa questão do agronegócio. Agora que está vindo muito forte, né, que as empresas estão se especializando, como você falou, né, era uma pequena produtora de queijo, aí foi crescendo a coisa e agora tomou uma proporção bem grande, então virei uma indústria, né? E aí falta. E esse hoje é inclusive o intuito do nosso podcast, levar informação para quem não sabe, né? Para quem não tem conhecimento. E aí, olha só, o professor Helder falou do PIT, né? Olha só, se você apresenta para o juiz, né, uma planilha lá, olha, vou poder pagar a dívida em 15 anos, eu me inscrevi no PIT, eu consegui me adequar dentro do PIT, isso vai fazer com que sobre mais dinheiro para as parcelas do banco, isso reduz o tempo que eu vou precisar para poder pagar o banco, né? O juiz vai olhar isso e vai falar assim, nossa, essa empresa realmente, ela está devedora não é porque ela quer, é porque ela passou por algum tropeço e que é necessário hoje renegociar essas questões, né? Então, o PIT é o canal. É o bônus. É o bônus, na verdade, para que esse produtor ele consiga, por meio aí de um trabalho bem feito, como a gente sempre está frisando desde o começo, ele consiga sair da situação que ele está. Como a Camila falou, gente, é muito comum nós vermos aí produtores rurais há 10, 15, 20 anos que estão lá no SPC. Lutando e vem nesse vucu-vucu, como a gente bem fala, né? E não consegue sair. Mas não é porque ele não sabe. E, pessoal, o produtor rural das nossas regiões do Brasil, afora o Brasil inteiro, a gente roda, pessoal, de norte a sul do país. De norte a sul do país, nós encontramos produtores rurais desde 18 anos de idade até 90 anos de idade que sabem muito mais da propriedade dele, né, do ramo do negócio dele, às vezes do que um professor que está lá ensinando o agronegócio há 10, 15, 20 anos, porque ele sabe na prática. Então não é incompetência dessa pessoa, é como a Camila falou, às vezes geada, vários problemas que acontecem no decorrer do caminho que fazem com que essa empresa, a saúde financeira dela, infelizmente diminua um pouquinho. Ó, vamos comentar um pouquinho aqui de um caso concreto para ajudar o produtor rural, né? Vamos comentar aquele nosso caso, Helder? O que acontece? Nós tivemos um cliente que ele passou por essa situação, mas não foi por frustração de safra. O que ele fez? Ele fez trava de dólar e aí na trava de dólar, o dólar disparou bem na época da pandemia, que foi quando ele tinha que pagar, né, o NDF. E aí, o que aconteceu? Nós precisamos fazer uma repactuação bancária. E aí, Helder, eu tô comentando esse caso hoje, porque hoje eu tava lá no Instagram, e aí, né, de repente eu passei pelo store desse cliente e fiquei feliz da vida, porque o Helder fez todo o planejamento, né, de como ele pode pagar a dívida, e por conta desse planejamento e pela tutela que foi concedida, ele teve um respiro tão grande, gente, que ele conseguiu construir um silo nesse tempo. Nossa, que legal! Além da construção do silo, depois você entra lá no Instagram, vou te mandar a Helder para você poder ver depois lá que show que ficou o silo. Ele conseguiu aumentar, inclusive, o tamanho da propriedade que ele está plantando de soja. Isso estava previsto, que a gente até fez naquela proposta ali de 20 anos, que estava previsto que ele ia aumentar
a área dele a ser plantada, e outra, a folga que ele teve foi fantástica. Foi algo assim que deu até gosto de trabalhar para esse cliente. E hoje ele continua pagando o banco bonitinho. E nesse período todo, Helder, é bem interessante que ele não teve o crédito negado com outras instituições bancárias, né? Isso é ótimo. Então, assim, a gente tem resultado efetivo, né, Helder? A gente não tá falando aqui de coisas que a gente não conhece. A gente Do achismo, né? Eu acho que é assim, não. Não. Por isso que a gente fala. Tem muita gente, né, Helder, que fala assim, eu fiz um MBA em agronegócio, eu fiz uma especialização em agronegócio. Gente, foi o que o Helder falou. Agronegócio, você tem que entender. Porque às vezes, por exemplo, você vai chegar lá, você fez o MBA, aprendeu que o custo é X, é Y, né? Só que quando você chega lá na fazenda, o cara, ele vai subir na máquina e vai falar assim, vem passear comigo na fazenda. Nossa, quantas vezes eu subi em colheitadeira, quantas vezes eu fiquei no sol quente, né? É normal. Olhando, aprendendo, né? Eu não sabia nada, por exemplo, sobre confinamento. Fui aprender quando eu comecei a trabalhar com agronegócio, né? Porque é um negócio, assim, impressionante. Confinamento, por exemplo, boi tem que comer naquele horário, às vezes só com aquela pessoa. A carne chega na nossa mesa, a gente nem imagina tudo que tem por trás disso, né? E aí, quando a gente vê essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade, precisando de ajuda e sem informação, né? Corta o coração. Mas também, em compensação, quando a gente tem casos bem-sucedidos assim, né, Helder? Show de bola. E outra, as pessoas pensam assim, nossa, mas assim, esses dois estão falando aí, são dois de duas áreas diferentes. Nossa, deve ser uma fortuna, né? Pessoal, é o seguinte, vocês notaram o tanto de economia que a gente falou aqui, né? O que eu sempre falo para todo mundo que procura um tipo desse de trabalho, dessa forma bem estruturado, bem organizado, você não está tirando dinheiro do seu bolso. Muito pelo contrário. Com a economia que esses trabalhos, eu falo esses porque são vários trabalhos juntos, não é apenas um único, né? Com a economia que a empresa vai ter, a empresa consegue muito bem pagar tranquilamente, com folga, e ainda consegue ter uma folga, como é o caso desse cliente, de crescer a propriedade, construir um silo, aumentar a produção, comprar colheitadeira e assim por diante. Então, assim, assim, dá gosto de trabalhar com isso, né? E como a Camila falou, não é apenas a pessoa, eu estudei 10, 15 anos na área, sou expert na área. Pessoal, eu estou estudando isso desde os 18 anos de idade. Estou trabalhando com isso desde os 20 anos de idade. E assim, já tem cabelo branco já. É que o cabelo é baixinho, né? E daí não dá pra ver. Mentira, eu pinto o cabelo, gente. Pois é. Nossa, não era pra contar isso ao vivo. Mas assim, e a gente sempre está encontrando novos clientes, novas pessoas, novos desafios. E outra, o manual de crédito, o negócio que muda, hein? Nossa, toda hora. Eu falo que, olha, direito é um negócio que você piscou, vem 500 leis, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, né? E aí, é bom que o Helder falou essa questão da especialidade pelo seguinte, eu tenho certeza que você, produtor rural, muitas das vezes já recebeu uma ligação. Olha, se você está com o nome negativado, vem aqui que a gente vai renegociar a tua dívida e tal, e pega toda a tua documentação e já pede dinheiro, e já cata teu dinheiro e já começa. Gente, quando for assim, desconfia. Primeiro procura a procedência do profissional para ver se ele tem know-how, ou seja, se ele tem de fato conhecimento da área. Porque foi como o Helder bem disse, é um investimento, né? É um investimento. E é um investimento num tiro certo, qual vai te render mais frutos. Que é muito mais importante, né? Bom, Helder, nosso papo tá bom, nossa prosa tá boa demais. Inclusive, estamos aqui desfrutando de coisas do agronegócio, café, né? Quem sabe aí conhece a doutora Camila, sabe do vício do café, não podia faltar aqui, né? Somos dois viciados em café. Eu digo que eu dou graças a Deus, todo dia que eu levanto de manhã, olho na minha mesa, eu falo assim, poxa vida, aqui tem alguém que colheu o trigo, aqui tem alguém que colheu o café, né? E aí a gente vai vendo, tem alguém que teve lá a soja, a cana, ou seja, você olha na mesa, você não tem como não pensar no produtor rural, né? Que é uma questão do cotidiano, mas infelizmente é um público esquecido aí em informação. Então eu quero terminar, né, o nosso podcast, que a gente também não vai estender muito mais. É bem essa sensação, mas não vão faltar oportunidades, né? Professor, eu quero aproveitar, qual é teu Instagram para quem quiser informações, né, mais sobre essa questão aí de fluxo de caixa, sobre custo, sobre como organizar a vida lá na atividade rural? O meu Instagram é meu nome completo, Helder, com E, sem H, Helder Gomes Ramos.
Só procurar lá que vocês encontram. E a gente vai estar aí à disposição para bater papo, para a gente poder tentar ajudar a você, de qualquer lugar do país, a fazer com que a sua empresa cresça ainda mais. Ainda mais com uma parceria tão boa essa quanto a Camila. Eu agradeço você, Helder, pela disponibilidade de vir bater um papo, né? Conversar aqui, trazer essa informação, porque realmente as pessoas estão carentes, né? Veio a pandemia, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo, né, esse podcast hoje, vem às vezes de uma situação difícil por conta da pandemia, que a gente teve aquela paradeira toda, que está numa situação às vezes com a corda no pescoço, que não sabe o que fazer. E hoje a gente trouxe aqui uma luz lá no fim do túnel, que não é o trem, tá, gente? Não é o trem. E aí, quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, @dra.camiladomingos no Instagram, tá? Ou podem acessar o site camiladomingos.com.br. Lá sempre tem conteúdo sobre direito, né? E claro, eu lembro sempre do pessoal do agronegócio, porque o escritório no qual eu sou proprietária tem uma carteira voltada só para você, trabalhador, né, ou produtor rural do ramo do agronegócio. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para nos mandar mensagens nas redes sociais. Nós estamos prontos para lhe atender. E até um próximo papo, uma próxima conversa. É isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Um forte abraço. Tchau.